Aleluia! Hoje é 11 de agosto. Salmo 19 diz: quem é que pode descobrir suas próprias falhas? Absolve-me das que me são ocultas. Livra-me dos pecados intencionais. Deus continua falando conosco sobre o assunto de ontem. E agora Ele está dizendo bem claramente para nós: quem consegue descobrir seus próprios pecados? Quem consegue entender por que algumas pessoas cometem erros, falhas, coisas até semelhantes dos seus pais no passado? Aí Deus está dizendo assim: absolve-me das que me são ocultas. Ou seja, Deus pode nos curar, Deus pode nos libertar, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quem tem orado a Deus de verdade? Quem tem buscado a Deus de verdade? Quem lê a sua palavra para ter essa autolibertação? Nós podemos ser libertos se buscarmos com verdade. E eu vou dizer com todas as letras: Deus está falando comigo para alertar vocês. Porque muitos não acreditam que existem espíritos hereditários e heranças de família. Aquilo que foi causado de mal na vida dos antepassados, o diabo quer fazer no futuro na vida dos filhos e dos netos. A Bíblia nos diz também que as consequências do pecado virão de 4 gerações, do pai até o tataravô. Preste atenção, já ouviu pessoas dizendo assim: eita, eu tenho a mesma doença igual a da minha mãe? Fulano de tal tem o mesmo temperamento do pai, ele age igual à mãe. Consequências do pecado, herança de família, espíritos familiares. E muitas pessoas vivem isso a vida toda e costumam até dizer: esse é o meu jeito de ser. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou assim. Não, meus amados, nós podemos ter essa autolibertação, mas temos que nos jogar na presença de Deus com força. E olha que o Salmo 19 está dizendo: quem é que consegue descobrir, discernir suas próprias falhas, seus próprios erros? Por favor, meu amado, pensa direitinho. Se você não está reproduzindo os sentimentos, as emoções, as atitudes, o seu agir não é igual aos dos seus antepassados? Ou será se não tem a ver com os traumas, com aquilo que você sofreu na sua infância, daquilo que você viveu no meio da sua casa? E você hoje está agindo, se comportando mediante a tudo aquilo que você sofreu na sua infância. Aí a palavra de Deus está dizendo: se nós buscarmos de verdade, Ele está dizendo: absolve-me, limpa-me das coisas que me são ocultas. Tem coisas que a gente não vai descobrir, mas se a gente buscar ao Senhor, meu amado, Deus vai nos curar dessas frustrações, desses traumas, dessas heranças malignas, desses espíritos hereditários. Mas tem que buscar com toda a verdade. Preste atenção, queridos. Você já foi a algum médico? E os médicos já perguntaram para você assim: na sua família teve alguém com problema mental, problema de câncer, problema cardíaco, asma e outras enfermidades? Porque os médicos dizem o quê? Se alguém da sua família teve, você é propenso a ter, ou seus filhos terão. Agora, quem sabe todas as doenças dos avós, dos bisavós, do tataravô? Quem sabe? Aí eu te digo: se uma doença pode ser passada de um para outra, a consequência do pecado não passa? O trauma não passa? A frustração também não passa? Meus amados, abra seu entendimento em nome de Jesus. Deus quer que você seja uma pessoa rancorosa, tímida demais, introvertida, fechada, irada, temperamental, descontrolada, desequilibrada. E vou dizer de novo: puxa, fulano de tal é igual a mãe dele, fulano de tal é igual ao pai. Você não nega ser filho da sua mãe. Só que na verdade são só coisas desagradáveis. E Deus pode nos curar de tudo. Meu Deus. João 12:40, o próprio Deus está falando, dizendo que Ele fechou os olhos de muitos, fechou o entendimento de muitos para que não compreendam com o coração. Meu Deus do céu. Para que não vejam o seu próprio caminho, para que não sejam convertidos e curados. Por que Deus está falando assim? Porque na verdade são muitas pessoas que fecham o seu próprio coração. São pessoas obstinadas de coração. Em outro texto diz: são cegos que não conseguem ver o seu próprio caminho. Mas para eles estão certos, eles estão corretos. Eles são pessoas de Deus, são santas, são fiéis, são ungidas. Então Deus está mentindo, é? Então, na verdade, o que Deus está falando muito claramente? Que as pessoas não querem ser libertas, elas não querem ouvir, elas não querem entender. E não são curadas e não são convertidas. E acabarão morrendo no seu próprio caminho de erro, de mentiras e de enganos. E o próprio Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 15: vocês são cegos guiando outros cegos e ambos cairão no buraco.
Preste atenção, a gente vê isso na TV, na madrugada, vai lá ver. Pastores dizendo que estão tendo revelação, que estão tendo visão, mas não estão vendo nada, são cegos. Eles não têm temor de Deus, essas pessoas, de inventar revelação, inventar profecia, e os outros cegos vão acompanhando essas pessoas. Muita gente temperamental, iracunda, vingativa, rancorosa, traumatizada, pessoas com todo tipo de comportamento mau, mas se acha espiritual e ainda consegue achar pessoas que os sigam, que os acompanhem, que acreditem nas suas palavras. São cegos guiando outros cegos. Então, em nome de Jesus, por que as pessoas não conseguem olhar para si mesmo e ver que tem uma doença espiritual e que precisam ser curadas, libertas de verdade? E em Salmo 19, leia lá, ele está dizendo: absolve-me das coisas que eu não conheço, das coisas que eu não entendo, dos traumas, das frustrações. As pessoas precisam entender por que é tímido demais, por que é angustiado demais, por que sempre tem uma raiva, uma ira, um ódio, um rancor, por que sempre quer se vingar, por que sempre está desequilibrado, descontrolado. Absolve-me das coisas que são ocultas. Ninguém quer saber a origem dessas coisas, porque prefere continuar na cegueira. Aí depois ele diz assim: me livra dos pecados, não permita que ele me domine. Só que muita gente é dominada pelos pecados, pelas condutas erradas. Aí a família está toda desequilibrada, toda desestruturada, nada dá certo. É uma briga, é uma confusão, é um conflito, é um mal-estar, é um peso que as pessoas parecem que não querem enxergar. Que tudo isso é uma guerra espiritual, tem a ver com a herança de família, espíritos familiares e traumas hereditários. Busca o Senhor para ser liberto. O Deus que fala. Davi, no Salmo 51, ele diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe, em iniquidade eu fui gerado. Ele está dizendo que a consequência do pecado veio sobre ele, mas ele está dizendo: me limpa como isopo e eu ficarei puro. Me purifica e eu ficarei mais branco do que a neve. Depois ele diz: aí você restaura minha alegria, restaura minha vida, me transforma. Só depois, meu amado, que nós fomos purificados, limpos, restaurados, transformados pelo Senhor. Se nós buscarmos de verdade, como Davi fez, Davi se rendeu diante de Deus. Aí ele veio a ter a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Ele foi realmente regenerado, transformado, se transformou num homem, um verdadeiro adorador de Deus, como diz a palavra. Um homem segundo o coração de Deus. Se jogue na presença. Leia esse Salmo 51 todo. Ele está dizendo que se nós nos derramarmos, foi o que Davi fez, Deus nos purificará, Deus nos limpará de toda herança, de toda maldição, de todo pacto, de toda contaminação maligna. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se jogue na presença e Deus vai curar você de todos os maus sentimentos e te fará uma nova criatura e um exemplo de vida cristã.